meu amor, tudo bem com vocês? Mais um domingo nós estamos aqui juntinhos para a gente aprender um pouquinho mais sobre a vida de Jonas, né? Na nossa escola bíblica dominical. Hoje vai ser o terceiro dia que nós vamos aprender com a vida de Jonas e o personagem principal dessa história nós já vimos que é Deus. Como Deus agiu na vida de Jonas para salvar um povo de uma cidade, um povo que era muito rebelde, que estava desagradando o coração do Senhor, que é o povo de Nínive. Então a gente vai aprender um pouco mais com essa história para a gente aprender do amor de Deus, não é? Então, antes da gente começar, vamos orar comigo. 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Fecha o olhinho aí e ora junto comigo, tá bom? Senhor Deus, nós nos colocamos em Sua presença, Senhor, pedindo que o Senhor esteja preparando o nosso coração para a gente aprender de Ti. Nós queremos, Senhor, sermos obedientes, nós queremos agradar o Teu coração. Mas Deus, por nós mesmos, nós não conseguimos, Deus, sozinhos obedecer. Nós precisamos da Tua presença. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele que nos dirige, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra o melhor caminho. Então, Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas. Esteja conosco esse domingo, abençoe, Senhor, cada criança, o coraçãozinho de cada criança, abençoe o domingo de cada família em nome de Jesus. Amém. Você sabia que o nosso Deus é um Deus de alegria? A tristeza, eu já cansei de falar isso para vocês, a tristeza, o rosto triste, não combina com o rosto de quem ama Cristo, não combina com o rosto do cristão, com o rosto de quem vive na presença do Senhor. Então a alegria faz parte de quem ama Cristo. E como a gente ama Cristo e como a gente é feliz, nós vamos louvar. Um louvor que vocês já conhecem. Então primeiro nós vamos cantar a florzinha e depois nós vamos cantar o soldadinho, tá? A florzinha vai ser para as meninas. Então é assim, ó, faz com a mãozinha assim, que é em forma de uma florzinha. Fecha a florzinha assim, ó. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para cantar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Mais uma vez a florzinha. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para cantar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Agora os meninos, os soldadinhos de Cristo. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para cantar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Mais uma vez, soldadinho. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Feche os olhinhos para orar, abra a boquinha para cantar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. A próxima vocês já conhecem também. Tá aí, igrejinha? Vamos lá. 8 horas. Fecha a mãozinha assim, ó. 8 horas. Uma igrejinha de torre acompanhada. A portinha. Abre-se a portinha. Lá dentro não tem nada.
9 horas. É a hora que começa o nosso culto e depois tem a EBD. 9 horas. Uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, eis a gentarada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou, foi Cristo quem me salvou. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou, foi Cristo quem me salvou. Mais uma vez? Então vamos lá, junto comigo, vai. Junta as mãozinhas. 8 horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, lá dentro não tem nada. 9 horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, eis a gentarada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou, foi Cristo quem me salvou. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou, foi Cristo quem me salvou. Agora tem mais um louvor que eu ensinei vocês durante os cultos que a gente está gravando online. E começa assim, ó. Vamos relembrar, eu já ensinei vocês esse louvor. Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Mais uma vez? Então vamos lá. Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Deus sempre responde. Às vezes sim, às vezes espera e às vezes não. E a resposta do Senhor, o não do Senhor também é por amor, é para cuidar da gente, não é? Então, agora a gente vai começar o nosso estudo. Mas antes, eu quero saber, você tem medo? O que te causa medo? O que te dá mais medo? O que te deixa bem assustado, com medo? Pensa aí. E triste? Você fica triste? O que deixa você mais triste? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a vida do profeta Jonas. Ele estava num momento muito difícil da vida dele. Lembra que nós paramos na aula passada que ele caiu no mar e veio um grande peixe e engoliu Jonas? Ele estava num momento de muito medo, de muita tristeza. Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu com o profeta Jonas. O profeta Jonas, ó a carinha dele aqui, ó. Ele estava até com a carinha feliz, né? Profetas são as pessoas que Deus usa para mandar algum recado para outras pessoas, né? Deus, quando a gente quer falar com alguém, a gente usa um telefone, manda uma carta ou manda uma mensagem, um WhatsApp. Mas Deus usa os profetas para falar, né? Uma das maneiras que Deus tem para falar é através dos profetas. E o profeta Jonas era um mensageiro, né? Era um profeta de Deus. E Deus falou com Jonas assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, que você fale para aquele povo se arrepender, porque eu os amo, senão eles vão sofrer muito. E Jonas não era muito amigo do povo de Nínive,
povo de Nínive era um povo mau, que fazia coisas ruins perante os olhos do Senhor. E Deus estava muito triste com o povo de Nínive. Daí ele pediu, mas Deus amava o povo de Nínive e queria que o povo de Nínive se arrependesse dos pecados e das coisas erradas que eles estavam fazendo. Mas Jonas não queria ir, porque o Jonas não era muito amigo do povo de Nínive e ele sabia que aquele povo era violento. E daí, olha a cara dele aqui, ó, com a boquinha para baixo. Ele não gostou nada do que Deus falou para ele. Deus mandou ele para Nínive e ele fugiu para Tarsis. Ele foi para o outro lado. Ó, deu no pé. Sabe como chama isso? Desobediência. Porque Deus deu uma ordem para ele e ele fez outra coisa. Deus mandou ele para lá e ele foi para cá. E no meio do caminho, ele pegou um barco, um navio, entrou nesse navio e foi para um lugar mais distante que ele podia ir, que foi para Tarsis. E no meio do caminho estava tudo bem, esse navio estava cheio de marinheiros, cheio de mercadoria. De repente, no meio do caminho, quem lembra o que foi que aconteceu? Uma terrível tempestade. A tempestade cercou tudo. Deus, ele tem um controle da natureza. Deus, que é o criador de todas as coisas, ele controla a natureza, o vento, a água, a chuva, os animais, todas as coisas Deus controla. E Deus sabia que Jonas estava fugindo para Tarsis. E depois Deus mandou uma grande tempestade. Essa tempestade agitava o mar e o vento soprava e relâmpagos e trovões e os marinheiros tentando controlar o barco e o barco quase se partindo ao meio, quase quebrando. E eles começaram a jogar as coisas do barco para ver se o barco ficasse mais leve. Quem lembra o que Jonas estava fazendo nesse momento? Eu estou com um bonequinho aqui, ó, que hoje vai representar o Jonas. Quem lembra o que Jonas estava fazendo? Jonas correu mais uma vez, ele fugiu no meio da tempestade, correu lá para o fundo do navio e começou a dormir. Jonas encostou num cantinho lá e ficou dormindo no meio daquela confusão. Daí, o capitão do navio chegou lá e falou assim: "Ei! Todo mundo nessa confusão, todo mundo morrendo de medo e você aí dormindo." E os marinheiros não conheciam o verdadeiro Deus de Jonas. E daí começaram a pedir para outros deuses. Mas eles sabiam que o Deus de Jonas é que estava mandando toda aquela confusão, toda essa tempestade que está acontecendo aqui, ó. E Jonas falou assim: "Eu sei que é por causa de mim. Eu desobedeci uma ordem do meu Deus. E vocês vão ter que me jogar daqui do barco, porque vai todo mundo morrer." Os marinheiros não queriam jogar Jonas do barco, mas para eles não morrerem, foi o que precisou ser feito. Daí, Jonas foi jogado, foi lançado do barco. "Ai, eu estou caindo, eu estou caindo." Lembra desse Jonas da aula passada? E Jonas, quando caiu na água, ele poderia muito bem ter morrido. Mas Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Jonas tinha que ir para onde mesmo? Para Nínive. Falar o que Deus tinha mandado, falar para o povo de Nínive se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Mas enquanto Jonas estava caindo, apareceu um grande peixe. E ó, clabum. "Ai, socorro!" E acabou engolindo Jonas. O grande peixe acabou engolindo Jonas. E Jonas, olha aqui, ó, o meu Jonas aqui, ó. Veio um grande peixe e o Jonas caindo. Ele foi jogado do barco e um grande peixe engoliu Jonas lá dentro. Olha, ele ficou dentro da barriga do grande peixe. Olha o Jonas lá dentro. Ai, meu Deus, o que
será que o Jonas ficou fazendo ali dentro da barriga do grande peixe? Será que Jonas sabia nadar? Será que a água estava gelada? Será que Jonas teve medo? Jonas sabia muito bem que o que estava acontecendo com ele é porque Deus estava bravo, Deus estava zangado com Jonas por causa da desobediência. Você sabia que Deus não gosta da desobediência? A desobediência nos afasta de Deus. E quando a gente fica longe de Deus é muito triste. Isso chama pecado. E a única pessoa que pode nos trazer para perto de Deus novamente é Jesus. Você sabia disso? Mas vamos voltar lá para Jonas. Será que ele estava com medo? Será que ele sentiu frio? O que será que ele sentiu a hora que o grande peixe engoliu ele? E olha a imagem de Jonas lá na barriga do grande peixe. Olha isso! Olha, Jonas tinha certeza de que Deus estava agindo. Jonas tinha certeza que tudo isso que estava acontecendo era Deus que estava fazendo. Olha lá, que era Deus que estava agindo. Quando Jonas estava quase se afogando, Deus mandou o grande peixe para engoli-lo. Ai, que medo! Nossa, já pensou? Olha a bocona do peixe aqui, ó. Ó a garganta dele, o sininho da garganta do peixe. Que medo, olha isso. Um grande peixe engoliu Jonas. É isso mesmo, ó. E o Jonas ficou na barriga do grande peixe. O que será que tinha ali dentro? Olha isso. Imagine como que deve ser dentro da barriga do peixe. Deve ser muito apertado, né? Deve estar apertado. Deve ser muito escuro. Imagina o cheiro que não deve ter aqui dentro. O cheiro de coisa podre. Ai, sem conseguir enxergar nada, na barriga do peixe, apertado. E o cheiro? Olha isso. Tem até esqueleto de peixe aqui, ó, restinho de plantas, de algas, né? Deve ser muito apertado, escuro. Pensa bem como que deve ser. Deve ficar tudo muito fedido porque tem resto de comida. Quase não dá para respirar porque lá no fundo do mar quase não tem ar, né? Dentro da barriga do peixe, um pouco ar, um jeito horrível para respirar. E ele não conseguia ficar nem parado, porque o peixe não fica parado, o peixe fica todo o tempo nadando. E eu acho que o Jonas devia ficar chacoalhando lá dentro da barriga do peixe. Meu Deus! Já pensou que medo? Fecha o olho um pouquinho. Se imagina dentro do estômago de um peixe, no fundo do mar. Que medo que Jonas sentiu. Olha a carinha dele lá. Imagine, ele ficou apavorado. Jonas deve ter sentido muito enjoo. Alguns minutos já seria terrível dentro da barriga do peixe. Mas sabe quanto tempo Jonas ficou lá? Gente, 3 dias e 3 noites. Jonas ficou muito tempo dentro da barriga do peixe. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que dentro do estômago dos seres vivos existe uma espécie de ácido para poder desmanchar o alimento que cai no estômago. Provavelmente na barriga desse peixe também tinha esse ácido. Imagina a pele do Jonas como que já ficou toda fina, toda machucada de ficar ali dentro. Ele ficou 3 dias lá dentro da barriga do peixe, fazendo digestão lá dentro do estômago do peixe. Olha isso. Durante todo esse tempo, Jonas ficou sem comer, porque aí dentro não tem comida. Jonas ficou sem beber água. A água do mar, como que é? Dá para beber água do mar? Não dá. E dentro da barriga do peixe, tudo fedido, misturado com aquele ácido, como que ele ia beber? No escuro, num lugar fedido, sem comer, sem beber, enjoado. Meu Deus! Que consequência da desobediência que ele sofreu. E olha a carinha dele.
quanto sofrimento ele estava passando. Ele deve ter pensado que não ia sair vivo dali. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Eu acho que eu não vou sair vivo disso. Porque já era um milagre ele ficar vivo 3 dias, né? Quanto sofrimento que Jonas estava passando. Ele deve ter pensado que ele não ia sair nunca mais da barriga do peixe. Na barriga do peixe, Jonas fez uma coisa, só uma coisa que ele podia ter feito desde a hora que ele fugiu. Uma única coisa que ele podia ter feito desde a hora que ele fugiu. O que será que Jonas fez? Vocês conseguem ver o que Jonas está fazendo? Jonas procurou Deus. Tiarrô, mas ele está lá no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, no escuro, no fedido, apertado. Será que Deus vai escutar Jonas lá nas profundezas do mar? Deus é poderoso, Deus é super poderoso. Ele pode todas as coisas, inclusive escutar Jonas nas profundezas do mar. E Jonas, ele fez o que ele deveria ter feito desde o começo. Jonas orou, Jonas parou e orou. Então, vamos ler o capítulo de hoje na nossa Bíblia. Domingo retrasado, domingo passado, nós lemos o capítulo 1. Hoje, nós vamos passar para o capítulo 2 e ver o que aconteceu com Jonas. Então, olha lá, Jonas, capítulo 2, de 1 a 9. Eu vou ler e você pede para a mamãe pegar a sua Bíblia para você acompanhar a leitura junto com a tia Rô, tá bom? Então, vamos lá, junto comigo. A oração de Jonas. Ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição pedi socorro e o Senhor me respondeu. Do fundo do mundo dos mortos, ele já achou que ele já estava morto, gritei pedindo socorro. E lá daquele fundo o Senhor me ouviu, ouvistes a minha voz. Tu me atirastes no abismo, bem lá no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo, que era a igreja. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que não tem portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvastes da morte. Ó Senhor, meu Deus, quando senti a tua presença, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu vou cantar louvores e vou cumprir o que eu prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então, Jonas fez essa oração lá na barriga do grande peixe. O que podemos aprender com essa oração de Jonas? Olha isso. O que será que a gente pode aprender com essa oração de Jonas? Olha aqui, ó, as plantas ficaram todas enroladas na cabeça de Jonas. O que a gente pode aprender com essa oração de Jonas? Então vamos lá. Olha isso. Primeiro, o que a gente pode aprender? Eu vou falar para você 3 coisas que nós podemos aprender com essa oração de Jonas. Primeira coisa, Deus sempre ouve as nossas orações.
Não importa onde você esteja, quão mais fundo você esteja ou quão mais alto você esteja, Deus sempre ouve. Você sabia que Deus, Ele é super poderoso? Ele sabe o teu pensamento antes de chegar na sua cabeça? E Jonas sabia disso. E lá das profundezas, Deus ouviu Jonas. Então, oração. Primeira coisa, o que Jonas devia ter feito desde o começo. Deus sempre ouve as nossas orações. Jonas sabia que Deus estava controlando tudo. Em sua oração, disse que foi Deus que fez as ondas ficarem gigantes e que o jogou no fundo do abismo, no fundo do mar. Jonas deve ter pensado que nunca mais veria sua família, os seus amigos e que nunca mais iria ao santo templo. Lembra que ele falou? Como eu era feliz lá no seu santo templo. O santo templo é a igreja. Jonas achou que nunca mais ia ver a família dele. E olha isso, Jonas gostava muito de ir para a igreja e louvar a Deus. Toda a glória que ele sentia, toda a alegria que ele sentia quando ele ia na igreja, ele achou que nunca mais ia conseguir. Tudo ficou muito longe. Jonas estava cercado de tristeza na escuridão. Jonas ficou sozinho. E assim é com a gente também. Você sabia disso? Assim é com a gente também. Quando a gente fica triste, a gente também pode falar com Deus. Falar com Deus é maravilhoso. E quanto mais nós oramos, sabe de uma coisa? Quanto mais a gente ora, mais pertinho de Deus a gente fica. Nós entramos na presença de Deus. E quem faz isso é Jesus. Jesus nos leva à presença de Deus. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso companheiro. E é por meio de Jesus, é por causa de Jesus que nós temos a permissão de chegar até Deus em oração. Através de Jesus nós conseguimos chegar até Deus em oração. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Jonas. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Jonas. Aqui é aquela musiquinha que nós cantamos agorinha. Posso orar todo dia ao levantar. Segunda coisa que nós aprendemos com Jonas. Deus sempre cumpre, Deus sempre responde às nossas orações. Jonas tinha certeza de que ao orar, Deus estava escutando tudo o que ele estava falando. Mesmo dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, Jonas orou e Deus respondeu a sua oração. Depois de deixar Jonas 3 dias e 3 longas noites na barriga do peixe, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem para o grande peixe. E Deus falou assim, grande peixe. E o Jonas estava lá dentro da barriga do grande peixe. O Jonas lá, apertado, sofrendo naquele horror. E Deus deu uma ordem. Grande peixe, vá até a praia e vomite o Jonas. E o grande peixe foi. E vomitou o Jonas lá na praia. O grande peixe vomitou. E Deus salvou a vida de Jonas. Deus deu a Jonas uma nova chance. Quando oramos, algumas vezes, Deus responde sim. Então a gente aprendeu que Deus responde a oração. Algumas vezes, Deus responde sim. Como diz na música, né? Umas vezes ele diz sim, outras vezes ele diz não, a mãozinha aqui, ó. Outras vezes ele diz não, mas outras vezes Deus manda a gente esperar, né? Nem sempre nós vamos gostar da resposta de Deus, mas podemos ter a certeza de que em todas as respostas dele, nós vamos receber o que é melhor para nós e para o seu reino. Então olha lá, posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar, vou
lembrar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes me manda esperar. Se a resposta for não, sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Isso nós aprendemos com essa história de Jonas. Com Jonas, nós aprendemos que Deus sempre responde às nossas orações, mas por meio da oração do grande profeta, podemos aprender uma outra coisa. Qual é a outra coisa que a gente pode aprender? Então, nós aprendemos que Deus sempre ouve as nossas orações. Nós aprendemos que Deus sempre responde às nossas orações, às vezes sim, às vezes não, e às vezes espera. E nós aprendemos uma outra coisa com a história de Jonas, que nós devemos sempre agradecer. Nós devemos ter um coração grato. Jonas terminou a sua oração com gratidão. Ele agradeceu a Deus com um cântico de louvor. Então, vamos ver no verso 9 o cântico de louvor que ele falou para Deus, o agradecimento dele a Deus. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que eu prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Olha isso. Jonas agradeceu e ele cantou com gratidão. Nós também devemos ser gratos sempre a Deus, gratos por tudo, porque Ele nos tem dado tudo. Principalmente nós temos que agradecer por Jesus. Jesus é a nossa ligação com o reino dos céus. Jesus é Deus, Ele é Filho de Deus também. E é através de Jesus que nós temos acesso a esse Deus poderoso, a esse super Deus que pode todas as coisas, a esse Deus que controla o mar, ao Deus que controla o peixão, ao Deus que sabe o seu pensamento, ao Deus que ouve a sua oração lá das profundezas, ao Deus que tira a tristeza do seu coração. Então, nós aprendemos 3 coisas com a história de Jonas. Nós aprendemos que Deus sempre ouve as nossas orações. Nós aprendemos que Deus sempre responde às nossas orações, às vezes sim, às vezes espera e às vezes não. Quando Ele fala não é porque Ele nos ama. Também o não de Deus é por amor. E nós aprendemos que devemos sempre agradecer a Deus. Então, no final da oração, Jonas disse uma frase muito importante. Você lembra o que Jonas disse lá no finalzinho da oração dele, do capítulo 9? Tá escrito aqui, A salvação vem de Deus, o Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação vem de Deus, o Senhor. Olha que coisa mais importante que Jonas disse, ele reconheceu que a salvação vem de Deus. Hoje nós temos Jesus para alcançar essa salvação. Essa é a mensagem principal do livro de Jonas. A coisa mais importante que o livro de Jonas nos ensina é que a salvação vem de Deus, Deus Todo-Poderoso. A história desse profeta fala sobre salvação. Deus desejou, Deus quis salvar as pessoas de Nínive. Deus salvou os marinheiros. Deus salvou Jonas de ser afogado. Deus salvou Jonas da barriga do grande peixe. A salvação vem de Deus. Eu e você não merecemos ser salvos. Nós somos pecadores. E por nós mesmos, nós fazemos igual Jonas. A gente foge para o lado contrário da vontade de Deus. Nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos nem ser amigos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim, o nosso Senhor nos ama. Nos ama com um amor grande e profundo. O nosso Senhor Deus
nos ama. E por causa desse tão grande amor, Ele fez uma coisa tão maravilhosa. Deus fez uma coisa tão poderosa. Quem sabe o que é? Deus enviou o seu único filho. Só Ele de filho, que é Jesus. Deus enviou o seu único filho, que é Jesus. E Jesus Cristo, nos trouxe essa salvação. Essa ligação com Deus nós temos através de Jesus Cristo. Através de Jesus nós temos a salvação. Deus foi misericordioso. Deus foi bondoso com aquelas pessoas malvadas de Nínive. Deus é misericordioso e é bondoso comigo e com você também, porque Ele já enviou Jesus e nós temos acesso, nós temos ligação a essa salvação através de Jesus. Deus também é bondoso porque Ele nos ensina a ser bondosos com as outras pessoas. Quando nós somos bondosos com as outras pessoas, nós estamos sendo obedientes. Nós estamos aprendendo com Deus a sermos bondosos. Lembra da parábola do cobrador incompassivo? Que ele teve a dívida perdoada e ele não perdoou? Nós fomos perdoados por Deus. Deus nos deu a salvação por amor a nós. Nós também devemos perdoar e devemos ter compaixão das pessoas. Além disso, Ele nos mostra que devemos sempre sermos grato. Seja grato em todo tempo. Nós devemos ter gratidão a Deus. A gratidão alegra o coração de Deus. A obediência alegra o coração de Deus. Meu amor, então, hoje nós aprendemos muitas coisas com essa história, em que Deus é o principal personagem. Nós aprendemos que Deus sempre nos ouve. Nós aprendemos que temos que buscá-lo em oração em todos os momentos. Se eu estou triste e se eu estou alegre, eu devo orar, buscar a Deus em todos os momentos. E nós aprendemos que devemos falar de Deus, falar dessa salvação em todos os momentos. Nós devemos falar que essa salvação, que esse acesso a Deus vem de Jesus. Onde nós formos, nós temos que falar, contar essa história para todas as pessoas. As pessoas têm que saber, as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, os nossos parentes que ainda não conhecem Jesus, têm que saber que a salvação vem de Jesus. Então, o versículo de hoje é o mesmo dos 2 domingos passados. Ele, Deus, Ele governa para sempre com seu poder. E os seus olhos vigiam todas as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Então agora nós vamos terminar o nosso domingo com uma oração de agradecimento. Ora comigo, meu amor. Senhor Deus, nós entramos na sua presença para agradecer, Deus, por Jesus, por ter enviado Jesus para nos dar acesso ao Senhor. Te louvamos por tão grande amor. Nós sabemos que nós não merecemos, mas nós louvamos e agradecemos por Jesus Cristo. Nós louvamos Deus por esse plano maravilhoso de salvação. Então eu te peço, Jesus, esteja conosco, bom pastor. Nos guie, Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos ovelhas obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Que nós sejamos, meus amores, uma ovelha obediente. Lembra da história da ovelha branquinha que saiu escondido sem o pastor ver? Ela foi desobediente, por isso que ela sofreu, machucou, ela quase morreu no meio do caminho. Mas o bom pastor foi atrás dela. O nosso bom pastor é Cristo e que nós possamos ter o ouvido atento à voz do nosso bom pastor. Então, bom domingo, Deus te abençoe e que o seu domingo seja cheinho assim, ó, da presença do Senhor. Domingo que vem nós vamos ver o que aconteceu depois que o peixão vomitou Jonas lá na praia. O que será que aconteceu com o nosso amiguinho, hein?
Domingo que vem tem mais. Tchau!